A paz, povo abençoado. Continuaremos no nosso estudo sobre a história da igreja. Estamos refletindo nessa lição da editora Kalel e a nossa sétima aula agora nós vamos falar sobre a igreja na Idade Média. E é claro, eu lembro você que toda essa aula que nós estamos aqui refletindo é apenas uma visão panorâmica. Não temos tempo hábil para meditarmos profundamente nesses 2000 anos de história, porque são muitas coisas que a gente teria então para estar enfatizando. E quando nós falamos sobre a igreja na Idade Média, nós temos um leque aí muito amplo, são 1000 anos, podemos dizer assim, de história, por mais que quando vai se definir a Idade Média, há algumas contradições entre os historiadores, mas geralmente vai ali de 476, que é o fim do Império Romano, a mais ou menos o século XV ali. Mais ou menos isso. Esse é o período da Idade Média. E nós vamos, nessa aula, refletir um pouquinho sobre isso. Eu sempre gosto de começar com uma reflexão bíblica. Eu destaco esse texto de Hebreus 10 e 36, que fala justamente da perseverança. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. E a perseverança é algo de extrema importância e foi também para esse povo aí que atravessou a Idade Média firme no Senhor. Dentro ainda dessa cadeia de texto de Hebreus 10, eu gosto daquele último, do verso 39, que diz: nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Ou seja, a necessidade de não permitir que a fé seja abalada, apesar de perseguição, da infiltração, da corrupção, dos problemas internos e externos que tentam aí prejudicar a igreja. E dentro de todas essas temáticas sobre a Idade Média, claro que nós precisamos agora fazer aquela leitura que desde que Constantino subiu ao trono, e ali, como nós já vimos no Edito de Milão, ele deixou então com que o cristianismo fosse uma religião lícita, igual a todas, e depois, os seus sucessores vão colocar o cristianismo no lugar de destaque até se tornar a religião exclusiva do Império Romano. Nós precisamos ter a dimensão que todas as áreas da sociedade na Europa, por exemplo, foram influenciadas pelo cristianismo e, claro, também o cristianismo influenciado por toda aquela cultura, um influenciando o outro, e como nós vimos, teve coisas boas, teve coisas ruins, e isso vai ser intensificado ao longo dos séculos durante esse período da Idade Média. E claro, nós vamos aqui enfatizar alguns eventos importantes ou coisas importantes que a gente precisa destacar para entender também preciosidades históricas que aconteceram nesse período. E a primeira delas, nós vamos falar dos concílios. Tem concílios que são chamados de concílios ecumênicos porque toda a cristandade reconhece. E nós sabemos que concílio, se a gente voltar lá atrás e vermos, por exemplo, em Atos 15, já tem um concílio, uma reunião da liderança da igreja para definir algumas coisas. Lá atrás era a questão dos judaizantes, que queriam judaizar a fé cristã. Mas depois nós vamos ver alguns concílios acontecendo para vencer as heresias, para condenar os hereges, para trazer ordem para o andamento da igreja. E aqui nós temos entre os concílios ecumênicos esse que se destaca, que é o concílio de Nicéia. Ele aconteceu em 325, como o nome mesmo diz, na cidade de Nicéia, e essa é uma data importante, porque esse concílio ele vai formar um credo que vai trazer um embasamento doutrinário para toda a sequência dos anos ali da igreja. Então, nesse concílio, a principal divergência estava em torno da natureza de Jesus. Nós vamos ter, de um lado, Ário, dizendo que Jesus não era igual a Deus. Nós já falamos dessa heresia, do arianismo.
que Jesus não era igual a Deus, porque senão você cai no politeísmo, e nós vamos ter dentro desse concílio um homem que se torna um grande referencial, que é um pai da igreja em destaque, que é Atanásio. Atanásio de Alexandria, então, ele se levanta e ele defende com unhas e dentes, né, a divindade de Jesus, e isso foi extremamente importante e positivo para a igreja. Você está vendo ali uma imagem, uma pintura do século XVI de Niceia, e está na cidade de Iznik, lá na Turquia hoje, essa pintura. Enfim, nesse concílio de Niceia foi forjado o que eles chamam de credo niceno. E olha só, eu trouxe aqui mais ou menos para a gente ler junto. Não sei se você já teve a oportunidade de refletir sobre esse credo, mas as suas alterações resultaram num credo que até hoje, principalmente aqueles que seguem a Igreja Católica Romana, eles geralmente memorizam isso. E lá naquela época, onde muitas pessoas eram analfabetas, era muito importante. As pessoas elas tinham que memorizar mesmo, porque caso alguém viesse com alguma heresia ou alguma coisa que destoasse daquilo que eles memorizavam, eles já sabiam, opa, alerta, né? Olha só, o credo niceno diz assim: creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho único de Deus, nascido do Pai, antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, e essa palavra aqui é chave, consubstancial ao Pai, a mesma substância, igual ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas, e por nós, homens, e para a nossa salvação, desceu do céu, encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Maria Virgem, e se fez também homem. Também por nós, foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu, foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita de Deus Pai. E de novo há de vir em sua glória para julgar vivos e mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor e fonte de vida, que procede do Pai, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas, e creio também na Igreja Una, Santa Católica e Apostólica, que professa um só batismo para a remissão dos pecados, e espera a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Você consegue perceber que é uma tentativa de pegar um resumo das principais doutrinas da fé cristã, colocar ela ali para que as pessoas memorizassem. E de fato, todos os cristãos creem nisso aqui. Espera aí, pastor, nós cremos em tudo que a gente leu ali? Sim, algumas pessoas confundem porque ali, né, quando vai falar da igreja, vai dizer, né, creio na igreja una, santa, católica e apostólica. Mas presta atenção, nós não falamos católica romana. Aqui no credo está católica. O que significa a palavra católica? Universal. A igreja de Cristo ela é universal. Aonde estiver, em qualquer lugar desse planeta, a verdadeira igreja, ela é universal. Então nós precisamos entender isso, e claro, apostólica, porque ali veio da doutrina, né, compartilhada pelos apóstolos que seguiam o Mestre Jesus. Então sim, também as nossas bases passam pelos apóstolos, tá? Então nós cremos em tudo isso aqui. Nós, como no meu caso, assembleiano, concordamos com o credo niceno lá do ano 325. E esse, claro, dentre os concílios, foi o mais importante. Temos outras pinturas, por exemplo, essa aqui está lá na França, na igreja de Notre Dame, em Lyon, na verdade, né? Depois teve alguns outros concílios importantes que vale pelo menos a gente mencionar aqui. Por exemplo, nós vamos ter o Concílio de Constantinopla, 381, afirmando a divindade do Espírito Santo, porque daí houve também algumas divergências concernente à pessoa do Espírito Santo. É uma pessoa, não é uma energia, procede do Pai e do Filho, é digno de adoração como Pai e Filho. Então essas discussões foi resolvida aqui no Concílio de Constantinopla, que reforçou também tudo aquilo que a gente viu no Credo Niceno. Depois o Concílio de Éfeso, em 431, condenou de novo o arianismo, o sabelianismo. Como nós já vimos, o sabelianismo é aquela ideia meio unicista, né?
que Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo são a mesma pessoa, né? Depois ele também condenou o nestorianismo e o pelagianismo. O nestorianismo vai falar daquela separação da natureza divina e a natureza humana. Uma hora Jesus agia como humano, outra hora Jesus agia como divino. Vai falar também do pelagianismo, né? Que afirmava que o homem não nasce em pecado. Então foi condenado também. Depois tem o concílio de Calcedônia, né? De novo falando da natureza de Jesus e defendendo, né, a igualdade com o Pai. Depois nós vamos ter em Constantinopla, 553, e aí condenou, né, o monofisismo. O monofisismo fala da questão da natureza de Jesus, mas defendendo que Jesus só tem uma natureza. Ou seja, a natureza divina absorveu a natureza humana. Depois também, em Constantinopla 3, condenou a heresia do monotelismo, que é muito parecida ali com o monofisismo. Depois nós temos o Concílio de Nicéia II, 787, que procurou então resolver a controvérsia dos iconoclastas. Os iconoclastas eram aqueles que não aceitavam imagens e veneração de imagens. Mas você percebe, 325, depois nós já estamos lá em 787. Por isso que a gente fala a igreja na Idade Média. Muitas coisas vão acontecendo num período grande de tempo na cronologia da história, Então aqui, pelo menos, a gente mencionou para você ter uma ideia que essas reuniões aconteceram e foram muito importantes para defender a verdade, defender a fé cristã. Outro ponto importante, que é o nosso ponto 2 dessa lição, que resume, como eu falei, é uma visão panorâmica, ela traz um resumo de toda a história da igreja. Aqui nós estamos falando da igreja na Idade Média. Nós vamos falar também das invasões bárbaras, que também não é de um século apenas, são vários séculos. Quando nós falamos de invasão bárbara, nós estamos falando mais ou menos de 375 até 1066, olha só, mais de 700 anos que isso foi acontecendo. O que eram essas invasões bárbaras? Quem que eram os bárbaros? Eram, dentro daquela cultura greco-romana, era o nome que eles davam para os incivilizados, ou quem não falava grego, nem latim, aqueles que estavam fora do grande Império Romano, que tinha uma cultura muito diferente da do Império Romano, eram chamados de bárbaros. E eles começaram a invadir o território romano e a entrar. E claro, é curioso, porque dentro desse período, eles vão trazer para dentro do Império Romano muitas das suas práticas de vida e de fé, e a cultura vai se misturando. Mas o interessante é que eles estavam abertos a também receber a fé cristã. Eles queriam terras, eles queriam domínio, eles queriam plantar, eles queriam conquistar, mas eles não estavam muito preocupados ali em trazer a religião deles e implantar dentro do Império Romano. Já o Império Romano, que estava ali, como nós já falamos, cristianizado, sim, tinha interesse de agora evangelizar essas pessoas. Isso aconteceu, porém, também trouxe alguns pontos negativos, porque lá atrás, quando Constantino se converte e muitos entram na igreja trazendo práticas pagãs, agora mais uma vez vai acontecer isso, Aqueles bárbaros, eles trazem para dentro da cristandade também as suas práticas religiosas e espirituais. Uma delas, muito comum, é a questão da veneração e adoração aos espíritos dos ancestrais. E isso dentro da igreja, claro, antes os bárbaros, eles procuravam os heróis, os ídolos, aqueles grandes homens que fizeram história, e eles meio que veneravam os ancestrais. E agora, dentro da fé cristã, eles procuram saber quem que eram os apóstolos, os mártires, os heróis da fé, e começa também a potencializar toda essa veneração e adoração a essas pessoas, Então, muito importante nós entendermos como essa imigração dos bárbaros influenciou também a igreja, a prática cristã e o Império Romano. Um outro assunto que vai surgir na Idade Média é a questão do monasticismo. Não sei se você já ouviu essa expressão, Mônaco, vem depois monacato, monastérios. O monasticismo era esse estilo de vida mais isolado, mais retirado, onde as pessoas buscavam uma conexão com os céus, queriam ter uma ligação maior com Deus, até porque muitos estavam vendo essas corrupções todas entrando na igreja e eles queriam se privar disso.
E muitos começaram a se isolar em cavernas, viver em lugares inóspitos, né? E assim por diante. Aqui, né, nós temos, por exemplo, imagens, né, já de a primeira imagem daquele homem é uma pintura de Santo Antão. Esse Antão, ele é considerado o pai do monasticismo. Foi o primeiro, assim, que nesse período da igreja diz, olha, vou me isolar, vou buscar Deus, me santificar, ter experiências espirituais. De vez em quando vinha, né, e ali compartilhava as experiências espirituais dele com o povo, mas era um estilo de vida bem diferente. Ele foi o primeiro. E devido a Atanásio, aquele que nós já falamos, que defende, né, a fé cristã lá em Nicéia, ele vai fazer uma biografia do Santo Antão e essa biografia fica muito conhecida e isso chama a atenção de muitas pessoas que passam a admirar Santo Antão e querer viver esse estilo de vida meio isolado, como um eremita. Tá? E aí começa a acontecer então, esses grupos começam a se unir. Vem Pacômio, Basílio e depois, como nós vamos ver, muitos outros grupos, né? A partir ali dos beneditinos e as ordens beneditinas, que eu já falo um pouco mais sobre ele. Então, era mais ou menos assim. Eu tive a oportunidade no Egito, aos pés do Monte Sinai, tem um desses mosteiros bem antigo, o famoso mosteiro de Santa Catarina. E de fato é essa a realidade, né? Aqui tem algumas imagens minhas lá no Egito, um lugar inóspito, né? Bem no meio do deserto ali do Sinai, e de fato um estilo de vida totalmente diferente, que vale a pena você, um dia puder, conhecer esses lugares. Falando do monasticismo, então, algumas ordens importantes que começaram a ganhar muita força. A igreja já era forte e agora os mosteiros também começaram a ser fortes, né? Nós vamos ter a ordem beneditina, que começa com Bento de Núrcia. Nós já estamos falando lá do século XVI, mais ou menos, e assim, é fantástico o trabalho que começa a se desenvolver a partir dos mosteiros. Nós vamos ter a ordem agostiniana, os dominicanos, né? Os Cães do Senhor, conhecido, né? Que foi fundado por São Domingos. Depois tem os cistercenses, né, que é uma ordem que vem da França. Depois tem os cavaleiros de São João, ou também os famosos cavaleiros templários, né, que eram guerreiros que lutavam pela cruz, mas eles tinham uma ordem muito bem organizada. Daí depois vem as ordens fraternas, né, como franciscanos, as clarissas pobres, né, e assim por diante. Muitas outras ordens vão surgindo e, claro, você provavelmente já ouviu falar de algum mosteiro, algum monastério, algum convento. Tudo isso vem dessa ideia de monasticismo. E esse povo é responsável por muitas coisas, principalmente na expansão da fé cristã em algum lugar, como também eles permitiam, né, que os mosteiros fossem abrigo para viajantes, para peregrinos, a preservação de cópias e manuscritos, porque eles muitas vezes, né, faziam ali justamente os registros dos textos bíblicos e conservavam aquilo dentro dos monastérios, até porque também ali já na virada do milênio, nós vamos ver que os mosteiros eram um centro de educação, né? Ou seja, um lugar onde a educação era de alto nível, né? Estava nos mosteiros, então ali as pessoas de fato faziam os manuscritos, os melhores copistas estavam ligados aos mosteiros, né? Também eles faziam evangelização, técnicas agrícolas, abriam estradas. Então, aonde eles estavam, eles tinham sim um impacto positivo para a sociedade. É claro que não podemos ser ingênuos, né, e achar que tudo foi mil maravilhas. Teve excessos, né, excessos de muitas coisas, podemos dizer. Excesso de poder, por exemplo, essas abadias, os abades, né, começaram a dominar demais, também ter muita influência sobre as pessoas, sobre os monges. E ali nós temos muitas histórias de abuso que aconteceram, abuso de poder, de autoridade e assim por diante. Também nós podemos dizer que esses mosteiros, né, eles muitas vezes se tornavam lugares de moralidade sexual, coisas assim, infelizmente, ao longo da história. Claro que eram casos mais isolados, mas também aconteceram. E a gente não pode tentar tapar o sol com a peneira. Muitas coisas ruins aconteceram, mas se a gente pega o geral, tem muita coisa boa que o monasticismo trouxe, e esses monges, né, as monjas, as freiras, trouxeram sim muita contribuição para a fé cristã ao longo da
da Idade Média, tá? Então, esse é um assunto bem importante para a gente entender, que também abrange vários séculos ali da Idade Média, e na verdade até hoje existe, né? Depois das descobertas das Américas, você vai ver que a própria América foi muito beneficiada também com a chegada desses mosteiros aqui na América, e nós, os brasileiros, também. Depois, um outro assunto muito importante é o surgimento do islamismo. Às vezes as pessoas não entendem, poxa, a gente está falando de história da igreja, por que vamos citar islamismo? O que o islamismo tem a ver? Tem tudo a ver, porque o islamismo influencia diretamente na expansão do cristianismo durante a Idade Média. Tá? Então, como que a gente vai ver isso? Presta atenção. O islamismo vem bem depois do cristianismo. É ali por volta de 570, como nós estamos vendo aqui, vai nascer o Maomé, e aqui estão as principais datas. 570 nasce Maomé, 610 é o ano da revelação do Corão, ou seja, Maomé fazia suas meditações, e em certo momento o anjo Gabriel, olha só, aquele mesmo lá da Bíblia, aquele que se revelou a Maria, né? O anjo Gabriel se revela para Maomé e ali começa a recitar, né, novos mandamentos, e ele então depois vai recitar para outras pessoas que vão fazer os registros disso, e aí surge o livro principal deles, ao Corão, ou Corão também é chamado, e ali nas suas suras tem explicações de procedimentos, o que o ser humano deve fazer, né? E principalmente tudo enfatizando essa questão de um só Deus, né? Uma ligação com, no caso dele, eles chamam de Alá. Por mais que Maomé ele tenta explicar isso, né, ali em Meca para as pessoas, ele não tem aceitação em Meca, então ele vai para Medina. E é justamente esse período da saída dele para Medina, é chamado de Hégira pelos muçulmanos, é em 622, que é considerado no calendário oficial, então, o surgimento do islamismo. 622 é uma data muito importante aí para você memorizar. Em 632, Maomé morre depois de algumas batalhas, algumas campanhas, porque depois ele volta para Meca, ele vai expandindo. Ele era um guerreiro, e quando as pessoas também não aceitavam aquilo que ele pregava, né, ele matava as pessoas, porque tinha que aceitar, ou por força ou por morte, as pessoas não tinham muita opção. Então o islamismo começou a crescer. Depois que Maomé morre, também vai ter muita expansão ainda nesse sistema, né? Guerra, submissão, e o islamismo vai crescendo de uma maneira assustadora. E, é claro, os sucessores de Maomé vão gerar também algumas divisões dentro do islamismo, e algumas delas tem até hoje, né? Por exemplo, os sunitas e xiitas, né? Os sunitas, que são a grande maioria dos muçulmanos hoje, seguindo a Sunna, né? E até mesmo para as disputas eram o sucessor de Maomé, quem será? É aqueles que seguem a Sunna, ou aqueles que têm o sangue do profeta, né? Que daí são os mais radicais, chamados também de xiitas, que são a minoria dentro do islamismo hoje. Então, para a gente entender mais ou menos. Agora, essa expansão que o islamismo vai tendo, infelizmente compromete sim a questão da expansão da igreja, porque todo o norte da África, que a igreja já era forte, desde ali do primeiro século, que a igreja foi dominando e crescendo, perdeu tudo aquele território. O território onde era a Terra Santa, a igreja perdeu tudo. O islamismo foi dominando, e foi dominando onde era a Ásia Menor também ali em cima, foi dominando, foi expandindo, foi crescendo, né, o islamismo, e por isso entra na história da igreja, até para a gente entender também o ponto seguinte, que vai ser as cruzadas, né, e a gente percebe que prejudicou grandemente a expansão da igreja, né, a questão do islamismo. Aqui tem pelo menos umas pinturas, né, de Maomé. E claro, quando a gente para ouvir, poxa, eles dominaram a Terra Santa, ficaram lá, a gente começa a perceber porque até hoje aquela região é uma região que muitos vão dizer que é o relógio do mundo, mas de constantes conflitos, né? Aquela disputa territorial, judeus, muçulmanos, cristãos. Pois é, eu tive a oportunidade de estar lá, até trouxe aqui uma foto para vocês verem, porque no ano de 632 nós vamos ter esse domínio da Terra Santa, e ainda, né, nesse período, Omar vai edificar o que é chamado esse Domo da Rocha. Que rocha é essa? Para os hebreus é a rocha que Abraão ia sacrificar Isaac, que ali
nós vamos ter Salomão construindo o primeiro templo, né? Depois nós vamos ter a reconstrução do segundo templo, Zorobabel, a reforma que Herodes vai fazer nele, e depois agora os muçulmanos consideram um lugar sagrado porque eles acreditam que Maomé, neste lugar, teve uma experiência divina, né? Ele foi elevado ao céu ali, subindo vários níveis e visitando, né, no conceito deles, os profetas e assim por diante. Então é um lugar sagrado, né, muito sagrado para os muçulmanos também. E até hoje, né, está lá esse Domo da Rocha que a gente vê em Jerusalém, é uma construção islâmica, está sob domínio árabe até os dias de hoje. Então, nós entendemos isso, né? Aqui tem um mapa para a gente também entender melhor agora desse assunto das cruzadas. Por que falamos do islamismo e cruzada? As cruzadas foram a tentativa, então, dos cristãos de reconquistar a Terra Santa da mão dos muçulmanos. Porque nessa expansão islâmica os muçulmanos vão dominando tudo, a Terra Santa, e agora surgem as cruzadas. A primeira delas foi proclamada por Urbano II. Interessante, se você dá um Google aí, você vai ver a declaração e o chamado, a pregação do grande Urbano II, convocando o povo para sair da Europa. Olha só no mapa ali, né? Temos o Mediterrâneo, as pessoas saíam da Europa e iam até aqui, né, na Terra Santa, para ali tentar resgatar da mão dos muçulmanos. O discurso de Urbano II era: a terra onde Jesus andou, aqueles lugares onde nosso mestre fez milagres, agora está sendo vilipendiado pelos muçulmanos. E claro, os muçulmanos nessa época não deixavam nem os cristãos fazerem peregrinação até lá, porque eles matavam. Então a situação era realmente séria. Então acontece justamente isso. Muitas pessoas, milhares de pessoas saem da Europa, grandes guerreiros também, né? Aqueles soldados feudais, eles vão para a Terra Santa, e nessa primeira cruzada, mais ou menos em 1095, 1096, eles ali conseguem reconquistar a Terra Santa. Ali surgem aqueles cavaleiros templários que nós mencionamos, e aí vem o nome deles, eles protegiam ao redor do templo. Porém, na segunda cruzada, eles já perdem, né? Um grande árabe chamado Saladino reconquista de novo, e ali vai ter algumas cruzadas, alguns colocam 6 cruzadas principais, outros 7 cruzadas principais, né? E ficam então essas guerras acontecendo nessas disputas, tá? Isso é para a gente entender mais ou menos o que aconteceu nesse período da Idade Média. E você também, olhando essa foto ali embaixo, daquele exército, você consegue perceber o porquê o nome cruzadas. Era a guerra pela cruz de Cristo, né? Eles levavam a cruz, os escudos, eles pintavam a cruz. E depois, quando você, por exemplo, olha na Europa e vê as bandeiras do país, você também vai perceber que a maioria das bandeiras tem uma cruz, né? Seja Suíça, seja Suécia, seja Inglaterra, seja Noruega, os países, todo Finlândia, né? Todos têm uma cruz. Por quê? É desse período, né? Uma guerra pela cruz, eles ali lutavam em prol da cruz de Cristo. E claro, nós sabemos que isso trouxe também muitos prejuízos, muitas mortes, muita matança, né, durante esse período, e depois finalizou que os muçulmanos ainda permaneceram lá dominando e cediam para os cristãos fazerem as suas visitações a alguns lugares sagrados, que daí foi entregue para os cristãos cuidarem, porque os muçulmanos não tinham grande interesse. Aonde eles tinham interesse, como é ali no Monte Moriá, até hoje eles estão lá. Mais ou menos vimos aí então essa visão panorâmica da nossa lição da Idade Média e como que a igreja, né, passou por esse período. Eu finalizo trazendo uma aplicação de texto para nós. Por mais que durante a Idade Média a igreja enfrentou diversos obstáculos que a tentaram prejudicar tanto de fora para dentro quanto de dentro para fora, a presença do Senhor sempre esteve com o remanescente. A verdadeira igreja jamais perecerá, porque não é obra humana, é um projeto divino e eterno. E também trago uma reflexão para a nossa semana. Como igreja do Senhor, precisamos manter a nossa sintonia com o Evangelho de Cristo para jamais nos distrairmos com propostas malignas ao longo da jornada. Que a orientação do autor de Hebreus seja praticada diariamente por você e pela sua família. Livremos de tudo o que nos atrapalha, do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta pelos olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Assim como o remanescente da igreja permaneceu conectado com os céus, apesar de muitas dificuldades, que eu e você
também venhamos ter os nossos olhos em Deus sempre. Que Cristo te abençoe grandemente.